Criado por Rick Goodman, Tony Goodman e Bruce Shelley no ano de 1997, Age of Empires conquistou o coração de diversos aficionados por história ao redor do mundo, com suas brilhantes inventividades no âmbito estratégico e gráfico para a época de seu lançamento. O jogo tem como objetivo derrotar a civilização inimiga, e, dependendo do modo que você escolher, pode ser destruindo toda a população, destruir o centro da vila ou que o próprio inimigo se renda. Para atingir tal meta, você desenvolve seu território com recursos presentes ao seu redor. Ouro, que é para treinar tropas ou fazer melhorias, madeira, construções de tropas, comida, melhorias de tropas e pedra para fazer construções. O jogo conta com um incrível sistema de seleção de nações históricas, as quais você pode optar por jogá-las no modo campanha ou no modo escaramuça, que pode ser tanto personalizado, onde você escolhe tudo que irá decorrer ao longo da batalha, no sentido de local, população máxima, quem vão ser seus aliados e inimigos, quanto num mapa já pronto, que nas edições de Age of Empires 2 são réplicas retiradas do mundo real, como mapas da África ou até mesmo da Amazônia, ou também mapas criados pelos próprios desenvolvedores. Além de recheado por diversas referências históricas e hábeis estratégias para derrotar seu inimigo em campo de batalha, a obra em questão conta com uma física e matemática em torno de suas tropas. O intuito desse vídeo é apontar as mesmas e, além disso, a mecânica existente no jogo, através de demonstrações científicas e de testes na vida real. Exemplo disto são os arqueiros, tropas de longo alcance presentes praticamente em todas as civilizações. Criado na era pré-histórica, o arco e flecha trabalham transformando a energia potencial, que é a capacidade do corpo de deformar e voltar ao formato original, em energia cinética. Quando o arqueiro puxa o arco, há uma deformação deste instrumento devido à força/energia que está sendo aplicada neste arco através do braço do respectivo arqueiro. Quando o arqueiro libera a corda do arco, a energia armazenada é transferida para a flecha na forma de energia cinética. A flecha pode atingir velocidade de cerca de 250 km por hora, e o que melhora a qualidade do disparo varia conforme o peso da flecha e do arco, e dos materiais que ambos são feitos. Antigamente, feito de madeira, pedras lascadas para as pontas das flechas e até mesmo ossos, evoluiu para pontas de metais e hoje em dia até de carbono, tanto o arco quanto a flecha. Com relação aos arqueiros, também temos o Longbowman, homem com arco longo, que era basicamente um arqueiro que utilizava um arco mais comprido e com uma estrutura mais simples, muito utilizado pelos britânicos. Parecido com os arqueiros, também possuímos os besteiros, unidades utilizadoras de uma besta, arma essa com alcance um pouco menor, porém com mais potência. Da mesma forma, a besta funciona com um mecanismo de conversão de energia potencial em energia cinética. Foi criada nos anos de 1760 a 1810, mais ou menos, muito provavelmente na Alemanha, e foram utilizadas na conquista de muitos locais, sendo uma arma muito poderosa. Funcionam, em sua maioria, com um gatilho posicionado no lado inferior que segura a corda que fica na parte superior, e quando pressionado, libera a flecha posicionada. As flechas disparadas chegam a atingir incríveis 330 km por hora. Uma variação são os Shukonus, unidades chinesas que utilizam de uma besta de repecção, a qual possui um pente na parte superior da arma, e as flechas vão caindo na região do disparo. Também funcionando com uma estrutura parecida, temos o escorpião, uma variante que era usada na artilharia romana. Seu tamanho era muito maior e era apoiado sobre uma estrutura de madeira e usado para atirar pedras. Esta unidade possui como arma a espingarda de pederneira, a qual funciona com um sistema de disparo utilizando-se de pólvora e de munições de chumbo. A arma foi inventada em meados de 1540, no sul da Alemanha, e foi a primeira arma com sistema de pederneira. O mecanismo funciona com a introdução de uma quantia de pólvora no interior da câmara conhecida como fuzil, e logo em seguida sendo introduzida uma bala esférica de chumbo. Este consistia num martelo com um fragmento de sílex, ou pederneira no seu extremo que, depois de ser acionado pelo gatilho, criava uma faísca que ia até o interior da arma, incendiava a pólvora colocada num orifício que se ligava com o interior da mesma, criando assim uma enorme pressão que fazia a bala ser impulsionada e, consequentemente, disparando-a. Com 15 metros de altura, o trabuco foi uma evolução das catapultas, tendo alcance e potência maiores. Ele possui uma caixa que contém 1.800 kg de pedra que é presa à ponta de um contrapeso. Homens giram as rodas que enrolam a corda em uma barra, fazendo descer um enorme braço de lançamento. Ele é carregado com uma funda que fica em um canal. Para o arremesso, o contrapeso se choca contra o solo, que eleva o braço de lançamento com grande potência e lança a funda, atirando o item armazenado para longe.
A energia potencial armazenada no sistema é de mais ou menos 3.000 kJ, com base em todas as referências que pegamos. E a precisão é de 90 centímetros, com a velocidade chegando a 68 km por hora. Com relação ao trabuco, também temos o anagro, muito utilizado em Roma. Possui um tamanho menor que o trabuco e era utilizado para arremessar flechas, dardos, balas ou projéteis. O canhão não se trata de um equipamento complexo. É um grande tubo de metal muito resistente, um bocal de um lado e um pequeno buraco na outra extremidade que é usado para a colocação de um estopim em uma pequena quantidade de pólvora que já é o suficiente para impulsionar uma esfera de metal ou de pedra, e possuindo o poder de despedaçar tudo que aparecer em seu caminho. Historiadores acreditam que tenha sido criado no ano de 1260, na Batalha de Mamelucos contra os mongóis. Tanto os canhões de navio de guerra como os utilizados no combate terrestre possuíam almas lisas, que é o cilindro interior de seus tubos não era raiado, e, por isso, eram de grande alcance ou precisão, fator determinante esse para acertar os navios em movimento e alvo com maior distância de ponto de disparo. O Oriente se tratava de uma máquina usada para a derrubada de muralhas ou portas grandes, usado muito para invasão. Era construído com um forte tronco de madeira com a ponta de ferro ou de bronze. Eram necessários vários homens para segurá-lo, e eles usavam a ponta de ferro para tomar o impacto e ser mais eficiente para quebrar as muralhas. Ele foi muito utilizado em invasões de diversas cidades, e a variação dele é que pode ser um carrinho pequeno, cujos homens empurram e puxam atrás, como uma torre gigante com um tronco gigante, usado para derrubar portas mais fortes. A ponta pode ser tanto de madeira quanto de ferro, mas, para gerar mais força na hora do impacto, era utilizado normalmente ponta de ferro. Os moinhos eram usados para moagem de grãos e bombeamento de água. O moinho possui várias lâminas que giram quando o vento sopra ou a água passa por elas. As lâminas de um moinho de vento são construídas acima de uma torre que fica conectada a um eixo, e já nos moinhos de água, as lâminas ficam presas em uma roda, também conectada a um eixo. O eixo giratório é o responsável por fornecer a energia para o mecanismo realizar o trabalho. Os navios eram muito utilizados para pesca, comércio e combate. O navio possui estrutura complexa. A parte dianteira é chamada de popa, o lado esquerdo, bombordo, e o direito, boreste, o corpo, também chamado de casco, e parte de cima de convés. O que impede o navio de tombar para os lados é o que chamamos de quilha, que é como uma espinha dorsal para o navio. Uma arma interessante é o galeão de fogo, que foi usado no Império Bizantino. O fogo grego, como é chamado, é uma mistura de compostos químicos que eram lançados por um sifão. As informações são limitadas por serem muito secretas, por isso sua exata composição ainda é um segredo. O sifão era pressurizado e disparava chamas que pairavam sobre as águas, fazendo um tapete flamejante. O leme do barco é um dispositivo usado para controlar a direção, e existem dois tipos: leme axial, que fica preso ao casco da embarcação na zona da popa, alinhado com a quilha, e também o leme da esparrelha, que consiste num remo ou similar colocado lateralmente no bordo de sotavento. O que faz o leme virar são duas cordas que passam pelo lado direito e esquerdo do barco e são fixos a uma roda, que é como se fosse o volante do barco. Assim, quando viramos a roda para a esquerda, é puxada a corda que faz o leme seccionar, assim como pelo outro lado. O que ocorre em Age of Empires é que os barcos desenvolveram a incrível capacidade de se virar em 180 graus instantaneamente. Leme pra quê, né?